Agora, seguinte, galera, até sobre o Gigliotti, tá, Levi? Eu dei uma escapada aí da sua pergunta. O Gigliotti tem novidades sobre ele saindo hoje aí da imprensa argentina, tá? Já tinha saído antes, a gente tem vídeo aqui no canal sobre ele, esse experiente centroavante que é o Emanuel Gigliotti. Aparentemente, o Ceará teria aí sondado o jogador e por conta disso, até a imprensa argentina cravou ele aqui no Ceará, tá? Cravou ele no Ceará, mas ainda não houve informação mais concreta sobre isso. E nesse tweet aqui do Santiago Wadler, que é radialista, ele falou que o Gigliotti teria um pré-contrato assinado com o clube brasileiro, né? Como seria esse pré-contrato aqui? Como seria, sei lá, um pré-acordo, na verdade, né? Um pré-acordo com o time brasileiro, que se não fechar até segunda, ele vai ouvir outras ofertas, mas sua prioridade é jogar no exterior da Argentina. Então, existe aí clubes do Uruguai, do Brasil, e o próprio Independiente tem muito interesse no atleta. Para vocês terem noção, o Silvio Romero sai e o time do Independiente está cogitando aí contratar o Gigliotti, jogador que muita gente está pegando no pé aí pelas últimas temporadas, e eu até entendo isso. Nas últimas temporadas dele no futebol mexicano, ele não foi bem, tá? Ele não foi bem, e muita gente está pegando muito no pé nessa última temporada, que ainda está rolando, que é a 21-22, que tem aí nos dados dele 18 jogos e apenas um gol. Mas vendo melhor esses números, desses 18 jogos, só 4 ele entrou como titular. Então não é um número tão ruim assim, tá? Desses 18 jogos, em torno de 14 ele entrou no segundo tempo. Então a minutagem dele é baixa desse time, ele não é o titular, ele é reserva, basicamente, tá? E no próprio futebol mexicano, o Silvio Romero tem números horríveis, cara. Se você quer comparar com o Romero, que vem alta, né, de acordo com a nossa crença aqui, ele vem realmente de uma temporada muito boa, mas quando ele passou no futebol mexicano, ele não fez nada, tá? O Gigliotti teve uma fase excelente no Independente, uma fase muito boa no Boca Juniors, é um jogador que já interessou ao Boca nessa própria janela. O Colón, que vai jogar Libertadores, chegou a considerar o atleta também para ser contratado, e o Independente quer contratar ele. Então, cara, assim, você pode ter totais críticas, todas as críticas em relação a esse jogador, tá? Sem ter assistido. Mas existem aí alguns aspectos que precisam ser considerados, cara. Ele é um jogador, na Argentina, mais importante, por exemplo, do que Silvio Romero. Quando você perguntar para o argentino qualquer, ele vai dizer que o Gigliotti é mais jogador, é um centroavante realmente que tem respeito do futebol argentino, tá? E pelo amor de Deus, não estamos falando que somos nós que dissemos isso. Era até bom que o Bruno falasse isso, falasse o argentino do que a gente, né? Para não Exatamente. ficar parecendo que é recalque, não sei o quê. Pois Não, é. pelo amor de Deus, cara, não somos nós, né? A gente estava na expectativa junto com vocês de que, pô, entre um e outro a gente preferia também o Silvio Romero, mas, enfim, cara, até quem passou essa visão pra gente na época, a gente, na época que o Bruno falou e participou da nossa live, a gente disse, que é isso? Eu internamente estava, pelo amor de Deus, para com isso. Porque eu já tava, tipo, vendo DVD e tal e tal. Mas, né, obviamente, ali cercado pela expectativa do anúncio pelo Ceará, você acaba ficando meio que, velho, não xinga o cara, pelo amor de Deus e tal. Então, eu acho que, na verdade, quem pode falar melhor sobre um ou outro nem é eu e nem o Douglas, né? É quem acompanha o futebol argentino com mais ênfase. Mas Sim, já surgiram diversas aí situações, né? Além desse pré-contrato, que eu acho que deve ser um pré-acordo verbal, né? sim. Que pode estar existindo aí. Eu vi também algumas outras situações em que já falaram, o empresário falou, do Gigliotti falou pro Jorge Nicola, que o Emanuel Gigliotti tem 3 propostas de clubes brasileiros. Ele já conversou de outra maneira, né? Sim. Santos e Juventude também estariam na parada querendo esse camisa 9 argentino. Então a gente não sabe exatamente em que pé tá, em que situação tá. E se eu fosse chutar, minha opinião, Não vem. não Também vem acho. nada. Também acho. Também acho. Deve ter sido aí ofertado, uma possibilidade e tal,
mas eu também, a minha sensação é de que ele não vem, tá, gente? A gente tem que falar porque, enfim, é assunto aí da torcida, nos grupos de WhatsApp, é assunto na própria mídia argentina. Eu só tentei ponderar aí um pouco aí em relação à percepção de quem é esse jogador, porque não é um perna de pau qualquer, é um jogador que teve seu momento, um auge na Argentina e vem de uma temporada muito ruim ainda, tá? Ainda vem de duas ou três temporadas do futebol mexicano que não são legais. Mas em relação ao nome dele, patamar do jogador, é um jogador que tem mercado no futebol argentino bastante e tem aí alguns times do Brasil, como Santos Juventude, que também tem interesse no atleta. É esperar, né? Mais uma especulação, é uma novelinha, não é nem, acho que nem chega a ser uma novela, vai ser só aí uma novelinha, já já a gente vai saber novidades sobre isso, o que é que vai acontecer ou não. Tá bom, galera? Exatamente.